Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em João, no capítulo 15. Aleluia. Deus colocou uma palavra no meu coração e essa palavra está latejando no meu coração. E eu quero... Nós falamos aí, nós semana passada tivemos aqui com os italianos, foi um tempo fantástico. O Marcello partilhou uma palavra aqui conosco, que foi poderoso. Mas antes disso, nós temos compartilhado a respeito de maneiras, ou formas, ou figuras como Deus se apresenta a nós como igreja. Nós falamos que Deus se apresenta a nós como Pai, nós somos seus filhos. O Gabriel na semana retrasada falou de Deus como pastor. Eu não tinha combinado nada com ele não, mas ele falou lá no Salmo 23, né? E hoje eu quero falar a respeito de que Deus se apresenta a nós como agricultor. Alguém aqui já trabalhou com agricultura? Aqui, ó. Então temos aqui alguns agricultores, aleluia. João capítulo 15, a partir do versículo 1 diz assim: Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós consagramos este lugar a Ti. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, porque esse culto é para o Senhor. Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para nos render e oferecer a Ti os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E o que nós precisamos nesta manhã, Senhor, é ser alimentados pelas Tuas palavras, Jesus. Jesus, nós queremos ouvir Tua voz, as Tuas palavras que nos transformam, que nos alimentam, que nos lavam. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar, porque aqui o Senhor Jesus apresenta Deus como um agricultor. Mas é interessante que Jesus, ele pega, ele diz assim: eu sou a videira. Alguém aqui já viu uma videira? Videira? Muitas, não é? Ok. Sabe que acho fantástico, porque Jesus poderia ter pegado qualquer tipo de planta ou de árvore para descrever o que ele descreveu aqui, porque o que ele descreveu aqui foi a igreja, porque ele estava falando dele e dos discípulos, né? Ele pegou a videira. Sabe que existem muitas árvores, mas poucas elas são da categoria das trepadeiras. Sabe o que é uma trepadeira? Ela precisa de lugares onde ela se escora, ou em outras árvores, ou em muros e tudo, para que ela possa crescer. Sabe o que é fantástico? É porque Jesus justamente pega uma trepadeira. Sabe que se você plantar uma videira e ela não tiver algo onde trepar, ela não cresce tudo aquilo que ela poderia. Porque primeiro que ela vai cair para o chão, vai ficar limitado o seu crescimento, os animais vão comer os frutos dela e ela não vai crescer como deveria. Deixa eu te falar uma coisa:
Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Mas ainda assim, para que a videira, juntamente com seus ramos, cresçam, é necessário uma estrutura. Quando você vê uma videira por aí, geralmente aqui o pessoal coloca aquelas colunas assim, né? Uma coluna artificial, geralmente de concreto ou de madeira, e depois coloca umas coisas assim por cima e ela cresce assim toda a volta. Tô certo? É isso aí, os agricultores, né? Para que ela possa ter espaço para crescer. Uma outra coisa que é fantástico, eu não sabia disso, fiquei sabendo disso essa semana. Existem algumas vinhas que ela tem apenas uma videira, só um tronco principal, todo o restante é o ramo a partir de uma. Eu falei, ui, olha o tamanho que uma vinha pode chegar. Ela vai ramificando, né? Elas vão ramificando através de uma videira principal. Não é à toa que o Senhor Jesus figurou a igreja e ele a respeito da videira. Sabe que a nossa igreja, nós trabalhamos de uma forma, nós trabalhamos com as células. E as células, ela é uma estrutura que nos auxilia para crescer. É só uma estrutura. Da mesma forma como uma estrutura artificial segura a videira para ajudá-la a crescer. A videira, ela tem ela tem tudo aquilo que é preciso para ela crescer e dar muitos frutos. Mas ainda assim ela precisa de uma estrutura artificial para que ela possa dar muito fruto. Ela precisa desse apoio. E hoje, pela graça de Deus, as células nos dão apoio para nós crescermos, alcançarmos novas pessoas, discipularmos, temos essa proximidade. As células nos possibilitam isso. Quanto estão entendendo? Jesus não é à toa que ele deu o exemplo da videira. Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Interessante que ele diz: eu sou a videira verdadeira, não quer dizer que as outras videiras sejam falsas. Não, quer dizer então, não. Eu fico imaginando, pensa comigo. Jesus, antes de tudo, já existia. O Pai, antes de tudo, já existia. Ele já era a videira. Só que depois ele criou a videira que nós conhecemos hoje, só para representar a videira que ele já é. Percebe? E ele diz: eu sou a videira verdadeira. Como se ele dissesse: eu sou a primeira, o resto é só cópia minha. Eu sou a videira verdadeira. E ele dá esse exemplo. Amém? Quantos estão para entender? Agora eu quero, baseado nessa passagem aqui, o Senhor Jesus ele fala acerca disso, porque o Pai tratando conosco como um agricultor. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós somos os ramos. O Pedro ele fala muito isso, né, quando ele evangeliza, né? Se você não está conectado na árvore, você é apenas um pedaço de pau. É um pedaço de pau. E na verdade, quando você pega um galho, se ele não estiver na árvore, ele é apenas um pedaço de pau seco, sem vida. Mas quando ele está enxertado na árvore, ele dá flores, ele dá folhas, ele pode dar fruto. E Jesus estava a dizer justamente disso, acerca disso. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, no versículo 2, o Senhor Jesus ele disse assim: todo ramo que estando em mim, olha interessante isso, que estando em mim não dá fruto, ele, o que ele faz? Jesus está a dizer, e é a primeira coisa que eu quero falar que o Senhor pode fazer conosco, ele corta aquele que não dá fruto. É interessante que Jesus fala aqui: todo ramo que esteja em mim. Deixa eu te falar, é possível uma pessoa estar na igreja, inserido, e não dar fruto. É possível que uma pessoa esteja inserida na igreja, inserida no corpo de Cristo, enxertada no corpo de Cristo, e não dá fruto. E o Senhor Jesus disse: todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai corta. Você fala: ai meu Deus, Deus não é amor. Deus ele é amor. Ele é amor, ele nos ama de forma maravilhosa. Mas sabe que Deus nos chamou para um propósito. E um desses propósitos é darmos frutos para o Senhor. Segunda coisa que nós vemos aqui é que Deus ele nos poda para que demos mais fruto. Olha só o que diz o versículo 2, né? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Sabe que podar é você tirar ali um excesso. Eu não sei se as plantas sentem dor.
Alguns dizem que sim, que as plantas são ser vivas e quando você corta alguma coisa ela sente. Deve sentir alguma coisa, não sei, não faço ideia. Mas o fato é que quando nós somos podados por Deus, isso fala de Deus tirar coisas de nós que nos atrapalham de crescermos e que nos atrapalham de darmos frutos. E nem sempre a poda é boa. Eu me lembro quando eu namorava com a Diane, há muitos anos atrás. Quando eu e a Diane começamos a namorar cedo, né? E namoramos por 1 ano. E um dia Deus falou para mim: olha, quero que você pare com esse namoro. Você precisa crescer. E eu fui terminar com ela: olha, estou terminando porque eu preciso crescer em Deus, eu preciso amadurecer em Deus. Foi muito difícil. Ela ficou muito brava comigo, muito zangada comigo. Consegue imaginar, né? Isso. Consegue imaginar o quanto que ela ficou muito brava, né? Porque eu entendi que eu precisava cortar algumas coisas na minha vida para que eu pudesse crescer. Deus ele nos pode, Ele tira coisas da nossa vida para que nós cresçamos. Tem coisas que nos impedem de crescer. Uma vez eu vi uma história, achei fantástica essa história, que diz que certa vez tinha ali um sábio e o seu discípulo caminhando por uma rua e passaram na frente de uma fazenda muito pobrezinha. Nessa fazenda tinha ali uma família e tinha uma vaca. E o discípulo chegou para o mestre: nossa, mestre, por que nessa família, com essa fazenda tão grande, tudo destruído, tudo acabado ali, a casinha tá pobrezinha, só tem aquela vaca? Ele falou: faz assim, vai lá e joga aquela vaca no precipício. Não, o senhor está doido? Família ali, só, pelo jeito só tem aquela vaquinha para dar leite ali para eles, para sustentar. Mata ela. Tá bem. Foi lá, pegou a vaquinha, jogou do precipício. Alguns anos depois eles passaram por ali e passaram e viram uma quinta enorme, cheia de plantações, cheia de coisa, uma coisa toda nova. E foram lá. Olha, eu alguns anos passei aqui, isso aqui estava tudo destruído. O que aconteceu? Então, um tempo atrás nós não tínhamos nada. Nós éramos uma família pequenininha, só tínhamos uma vaquinha. E um dia a nossa vaquinha sumiu. Sumiu, é? E aí a gente falou: e agora o que a gente faz? A gente só tem a terra agora, né? Vamos começar a plantar. Só que a gente começou a plantar, começou a dar muito fruto. Começou a trabalhar, começou a dar muito fruto. E a gente viu, opa! Mas foi preciso eles perderem algo para que eles pudessem crescer. Deixa eu te falar, Deus ele permite arrancar coisas da nossa vida que às vezes no momento parece não ser bom, mas é para que cresçamos e para que demos fruto. No momento pode ser que doa perder algumas coisas, isso é a poda de Deus. Mas o Senhor fala: não, esse meu filho está a dar fruto, mas eu preciso tirar essas coisas aqui que estão a atrapalhar a vida dele, para que ele dê mais fruto. Quantos estão entendendo? Sabe, o Senhor tem que trabalhar na nossa vida e nós temos que deixar ser podados por Ele, para darmos muito fruto para Ele. Terceira coisa que nós vemos aqui, no versículo 3, Jesus disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Então Jesus fala que Deus ele limpa para que dê mais fruto. Como que Deus limpa? Através das palavras de Jesus, através dos mandamentos de Jesus, como ele fala mais à frente. A palavra de Deus é que nos limpa, nos orientando, nos dizendo: faz isso, filho, não faz aquilo, esse é o caminho, filho, faça isso. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus, nós colocamos em prática, o Senhor está nos limpando, tirando práticas antigas da nossa vida, limpando o nosso coração, limpando a nossa vida, para que lá na frente nós demos muito fruto para o Senhor. Amém? Uma outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, ali no versículo 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O Senhor Jesus ele fala uma coisa: para nós darmos frutos, só existe um caminho, é estar em Jesus. Só que hoje, infelizmente, existe uma ideologia, uma ideia que tem sido, infelizmente, disseminada, é que é possível você ter Jesus e não ter a igreja.
Não, você pode ter Jesus, amar Jesus, servir Jesus e a igreja. Não, a igreja não, a igreja é uma... a igreja não, a igreja só tem gente problemática. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, olha aqui para mim. É possível você separar a cabeça do corpo? É possível você separar a videira dos ramos? Não. Jesus está dizendo, você tem que estar enxertado em mim. Isso fala que nós temos que estar ligados uns aos outros. Isso é a videira. Se você tira um raminho fora, ele está dizendo, o ramo fora ele não dá fruto. Uma pessoa que acha que vai se relacionar só com a cabeça, mas que não precisa se relacionar com o corpo, ela está sendo enganada pelo diabo. Porque é impossível. Ah não, mas a igreja ela é imperfeita. Onde há ser humano, há problema. Mas ainda assim, somos a igreja do Senhor. A igreja, desde o início, ela não foi perfeita. O primeiro pastor dela, que foi Pedro, negou Jesus 3 vezes. Alguns dizem que ele negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Mas isso são boatos das más línguas. Ninguém era perfeito. Mas ainda assim, quando Saulo estava perseguindo a igreja, e Jesus apareceu para Saulo, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque ele estava perseguindo a igreja. Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem está com a igreja, está com Jesus. Quantos estão entendendo? E Jesus estava a dizer, sem mim vocês não podem fazer nada, vocês precisam estar em mim. Para estarmos em Jesus, nós precisamos estar assim, inseridos na igreja. Nós precisamos estar, porque só quando nós estamos inseridos, enxertados na igreja, nós podemos dar fruto. E uma frase que o Senhor Jesus fala, que eu acho fantástica: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você fala, mas eu já fiz tanta coisa antes de conhecer Jesus. Significa que para Jesus não serviu de nada. Porque aquilo que só tem valor para Jesus é aquilo que nós fazemos nele. Deixa eu te perguntar, quando você chegar lá na glória, o que você acha que Jesus vai te perguntar? E aí, quantos carros você comprou? Quantas casas você comprou? Quantas faculdades você fez? Você acha que Jesus vai te perguntar isso? Esses são tipos de coisas que você consegue fazer sem Jesus, sabia? Aquilo que você consegue fazer sem Jesus, isso mostra que... Agora, aquilo que você só consegue fazer com Jesus, é isso que tem valor. Porque ele estava dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. Isso é, tudo que você faz sem mim. Agora, quando nós vamos e pregamos o Evangelho, uma pessoa tocada e salva, isso a gente não consegue fazer sem Jesus. Quando você ali no seu trabalho, você é luz, uma referência ao ponto, às vezes de uma pessoa do seu trabalho, no momento de dificuldade vem e chega para você, pedindo para você orar por ele. Isso é uma coisa que você não consegue fazer sem Jesus. Quando você está entendendo? Para isso nós precisamos estar inseridos e enxertados na igreja, enxertados, inseridos em Jesus. Amém? Aleluia. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto, Jesus ele fala que nós só podemos dar frutos se estivermos inseridos nele. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que fruto que Jesus estava lá? Da uva? Eu não dou uva não. Eu não sei da uva. Mas olha só, eu quero mostrar alguns textos. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Onde a Bíblia em algumas partes fala justamente a respeito do fruto que nós devemos dar. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Já está aqui. Olha só o que diz. Mas o fruto do Espírito, e eu quero que você tenha atenção a uma coisa. A Bíblia não diz os frutos do Espírito. A Bíblia diz o fruto. É um fruto só. É como se fosse uma mexerica. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é o fruto do Espírito. Quando nós estamos inseridos em Jesus e o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus flui em nós, o fruto que nós damos é isso aí, ó. Amor, paz. Aí tem gente que fala, não, eu tenho uma facilidade no amor, mas eu tenho dificuldade na paciência. Mas é um fruto só. O Espírito é o mesmo. O Espírito nos capacita a darmos esse fruto aqui. Agora outro texto, vai lá para Efésios no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Efésios 5, 8. Que diz assim, Efésios
Está aqui, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 8 diz assim: porque outrora vocês eram trevas. Quantos eram trevas antes de conhecer Jesus? Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha aqui, o apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, falando que o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta baseada nisso aqui. Você se considera uma pessoa boa? Boa para as outras pessoas? Mesmo se a pessoa não for boa contigo? É uma pessoa justa, correta. Vamos ser justos, vamos ser corretos aqui. O que é uma pessoa cheia de verdade. Que aconteça o que acontecer, ainda que a história é a Terceira Guerra Mundial, eu vou falar a verdade. Eu vou viver debaixo da verdade. Isso é fruto que devemos dar. Agora para outro texto, vai lá em Filipenses no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 9, Filipenses 1:9. O apóstolo Paulo escreveu ali para a igreja, para os filipenses, e ele disse assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo falando do fruto aqui, por meio de Jesus, o fruto da justiça, de estarmos justos. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa dar fruto. Isso, dá um chacoalhão nele se ele estiver dormindo. Fala: você precisa dar fruto. Aleluia. Versículo 6, ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Sabe, Deus, ele não apenas corta o ramo, ele pega o ramo cortado, que seca, ele é lançado no fogo. Aqui o Senhor fala que é um fogo, não só diz que é lançado no fogo. Eu não quero ser lançado em nenhum lugar que tenha fogo. Não sei você. Eu quero ser aquele que dá fruto para o Senhor. Porque aquele que não dá fruto, ele corta. Versículo 7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Tem noção dessa frase? Olha só o que Jesus falou: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Jesus está falando assim: olha, fica em mim e as minhas palavras em vocês, o que você pedir, o Pai vai te dar. Eita, nós, hein? Você fala: chegou a hora de eu pedir o que eu quero. Não, mas o Senhor aqui está nos mostrando um segredo. E eu quero até aqui ler um texto que fala um pouco sobre isso. Vai lá no Salmo 37. Nós vamos ler o versículo 4, onde o salmista fala um bocado sobre isso. Salmo 37, o versículo 4, diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Mas sabe o que é deleitar-se no Senhor? Tenha o seu prazer nele. Tenha a sua satisfação nele, e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Mas imagina, se a sua satisfação está no Senhor, como é que o Senhor vai satisfazer o desejo do seu coração? Com Ele. Só que tem pessoas que pensam assim: Deus aqui está para fazer a minha vontade. Eu estou aqui, Deus vai atender tudo aquilo que eu pedi para Deus, vai realizar os meus sonhos, os meus desejos. Não. E Jesus, ele disse no versículo 7: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, é como se Jesus dissesse: nós vamos estar alinhados.
os nossos corações vão estar alinhados, as nossas vontades vão estar alinhadas, o seu prazer vai estar em mim, ao ponto de que aquilo que você pedir vai estar alinhado ao meu coração. E a Bíblia diz que tudo quanto pedimos segundo a vontade do Pai, nós recebemos. Aí sim, tudo aquilo que pedimos nos será concedido. Não são os nossos caprichos, é aquilo que pedimos alinhado ao coração de Deus. Para isso precisamos estar inseridos, enxertados em Jesus, nós nele e as palavras dele em nós. Quantos estão entendendo? Amém? Aleluia. Outra coisa que nós vemos nesse texto, vamos seguindo aqui ele. Jesus ele disse no versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus ele fala aqui duas coisas fantásticas. Ele diz, primeiro, só existe uma forma do meu Pai ser glorificado: quando vocês dão fruto. Sabe quando você está lá no seu trabalho e alguém tenta puxar o seu tapete e você manifesta o fruto do Espírito com bondade, com mansidão, com domínio próprio? Eu fico imaginando Deus apontando para o diabo e falar: tá vendo? Nisso o Pai é glorificado, quando nós vamos e damos fruto. E Jesus continua: e assim vocês são meus discípulos. Porque ser discípulo de Jesus não é ir para a igreja. Ser discípulo de Jesus é ser como Jesus. É quando alguém pisar no seu calo, é quando alguém te ferir, quando alguém... Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Bondade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. Quantos estão entendendo isso? Sabe, quando nós manifestamos o fruto do Espírito, quando nós damos o fruto, Deus é glorificado através da nossa vida. Eu quero que o Pai seja glorificado através de mim. Amém? Aleluia. E uma outra coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus disse no versículo 11: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha uma coisa que Jesus estava falando de forma fantástica. Ei, tem pessoas que falam: não, eu quero ser feliz, eu quero ser uma pessoa alegre. Jesus estava falando: ei, eu estou ensinando vocês o segredo para a alegria de vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Deem os frutos. Para que a alegria de vocês seja completa, permaneça nas minhas palavras, permaneça em mim. Vocês vão ver a alegria plena de vocês. Sabe, no mundo aí fora as pessoas podem ter muita coisa, podem ter dinheiro, muito dinheiro, pode ter uma estabilidade financeira, pode ter aparentemente uma vida feliz, mas quem não tem Jesus, deixa eu te falar, não tem alegria completa. Não tem. É impossível. Porque Jesus ele disse que esse é o caminho para termos alegria completa. Hoje a fama no mundo aí não, você precisa ter uma saúde mental, uma saúde relacional, você tem que ter ali uma organização. Deixa eu te falar, por mais que você tenha a organização que for, vai em psicólogos e tudo, a alegria completa é quando nós estamos inseridos em Jesus e as palavras dele estão inseridas em nós, e nós permitimos que o Pai nos pode, nos limpe para que demos mais fruto. A nossa alegria fica completa. Você não fica feliz quando você vê o fruto do Espírito manifestando na sua vida? Quando você vê que você fala: uau, eu manifestei a presença de Deus, eu refleti Jesus, as pessoas viram Jesus em mim. Isso é o dar o fruto, e a nossa alegria é completa. É a alegria completa. Agora você não fica triste quando é o contrário, não. Quando você tinha que ter tido domínio próprio e você viu que não teve domínio próprio e falou que não devia e agiu como não devia, depois você não... Quem fica mal aí? Porque Jesus ensinando para os discípulos, ele disse: eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Sabe, a maior alegria na vida de um cristão é dar fruto para o Senhor. Sabe, quando você fala de Jesus para uma pessoa e aquela pessoa abre os olhos e tem uma revelação do Senhor Jesus e nasce de novo, deixa eu te falar uma coisa: não existe alegria maior. Não existe. Que um dia nós vamos tudo embora. Daqui
100 anos, provavelmente nenhum de nós vamos estar aqui, a não ser que tenha algum Matusalém aqui. Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos. Fora isso, daqui 100 anos nós não vamos estar mais aqui. Um dia todos nós vamos para a glória. E quando você chegar lá, provavelmente você vai chegar lá e os seus contemporâneos vão estar junto. Imagina só, você chega lá e você vê, olha, aquele fulano ali, ó. Eu falei de Jesus para ele. E ele poder vir te abraçar e falar obrigado. Porque você falou de Jesus para mim e hoje eu estou aqui. Ah, isso não tem preço. Porque isso tem um valor eterno. Sabe, os nossos... aquilo que a gente faz, meu trabalho, dinheiro, a casa, que são coisas que, ok, nós precisamos, mas tudo isso vai ficar. Mas o fruto que nós damos do Espírito, isso marca. Sabe, quando nós damos fruto do Espírito, marca a vida das pessoas. Eu já contei essa história, eu quero contar de novo, para quem nunca ouviu. Uma época que eu fiz um curso de contabilidade. E eu estava lá no curso. E por um período que eu estava no curso, dentro do curso, ele teve um período que eu fiz um jejum de 40 dias. 40 dias de jejum, assim, fiz um voto. Eu fiquei 40 dias sem fazer a barba. Imagina como eu não fiquei lindo, né? 40 dias sem fazer a barba. Foi um jejum e um voto, 40 dias. E um dia, eu não lembro qual era exatamente o período, ali, os dias do jejum, mas eu já estava com uma barba bem comprida. Cheguei lá na sala da aula do curso, tinha uma gilete em cima da minha mesa, com um papelzinho colado assim, escrito, usa-me. Sério? Olhei pro lado, os caras tudo assim, né? Beleza, peguei aquilo, pus no lixo e vamos estudar. Cheguei no outro dia, com a barba normal e tá segue a vida. No outro dia, eu cheguei e tinha uma outra gilete em cima da minha mesa. Escrito assim, já entendi, uma só não dava, né? Olhei para lá, olhei para o outro, falei, Jesus, essa é a hora de dar o fruto do Espírito. E na altura tinha um rapaz e uma menina que eu procurava falar de Jesus, falava de Jesus para eles. E eles tratavam assim, ok, acabei o curso, fui embora. Um dia eu estava na igreja, tocando. No final do culto, chegou a menina da minha aula do curso, com o marido e 2 filhos, e me contou o testemunho. Olha, o seu testemunho marcou minha vida, a sua atitude, o seu expressar Jesus me marcou tanto que eu acabei o curso, eu passei por um momento ruim, eu conheci Jesus porque eu fui buscar por causa do seu testemunho. Eu falei, não, eu preciso ter aquele que ele tem. Ela se converteu numa IBAV de outra cidade, IBAV de Ribeirão Pires, que eu morava em Ribeirão Pires, estudava lá. E ela contando testemunho, eu fiquei, uau! Deixa eu te falar, quando nós damos o fruto do Espírito, nós marcamos a vida das pessoas e conduzimos as pessoas para Jesus. O Pai é glorificado quando nós vamos e damos fruto. Às vezes tem momentos que a gente tem que ser manso, amoroso, bondoso. Pode ser que na hora nem pareça muito assim que deu algum fruto, mas na hora certa Ele dá. Pessoas são marcadas quando nós damos o fruto, quando nós estamos em Jesus e frutificamos para o Senhor e marcamos a vida das pessoas. Quando está entendendo? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.